Olá, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimentos CVM e hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, o primeiro ponto é o seguinte: se eu tenho uma reserva de emergência, o objetivo dela é me proteger de uma emergência. E para que eu saiba como me proteger da emergência, eu preciso saber o que é uma emergência, eu preciso saber do que é que eu estou me protegendo e como é que eu vou definir o que é uma emergência. Então vamos para esse ponto, definindo uma emergência. Coloquei aqui 4 imagens para vocês associarem ao termo emergência, né? Eu vou ter que trocar a cor do lápis aqui, que essa cor não faz sentido. Vermelho faz mais sentido. Reserva de emergência pode ser, na minha cabeça, vem 4 situações básicas, né, assim, que a pessoa pode ver como emergenciais. Primeiro, aconteceu um sequestro na minha família. Eu tive um familiar, ou eu mesmo fui sequestrado e estão pedindo dinheiro do resgate. Pode ser verdade ou não. Você vai pagar para ver ou você vai pagar o dinheiro e vai salvar o seu familiar? Provável que pague o dinheiro e salve o seu familiar. Então, isso é um dos motivos para você ter uma reserva de emergência. Situação 2. Aconteceu uma emergência policial ou uma situação de desastre, calamidade, né? Mas aí seria a situação 3. Uma calamidade pública. O ciclone, como aconteceu no sul do país aí, é uma situação de que você pode precisar da sua reserva de emergência. Então faz sentido você ter uma reserva de emergência para situações como essa. Emergências policiais, obviamente, e também uma situação de saúde. Né? O cidadão aqui está tendo um infarto. Então, no momento do infarto, ou exemplificando diversas questões de saúde, você vai precisar do dinheiro da reserva para fazer uma cirurgia menos invasiva, talvez, ou para a pessoa não tem plano de saúde e precisa ficar internada, ou deu problema no plano de saúde e a pessoa tem um plano, mas não está cobrindo, deu algum problema. Você vai lá, paga e depois você pega o ressarcimento. Para isso que serve a reserva. Né? Então, existem esses 4 cenários aqui para a gente verificar uma reserva de emergência. Claro que existem outros, diversos cenários, mas o que é que você tem que aprender aqui dessa definição? O que é uma emergência de fato. Né? Porque o que a gente vê, e o que eu vou passar aqui no próximo, é o seguinte: o que é que a gente define como emergência? Qualquer coisa que me deixe sem dinheiro. Aí o cara vai lá, gasta em festas e usa a reserva de emergência. O cara vai lá, pede iFood demais na semana e usa o dinheiro da reserva de emergência. Aí você vai lá e diz, então eu não me planejei direito esse mês porque eu não fiz o seguro do carro e, sei lá, deu algum problema no carro. Você vai lá e usa a reserva de emergência. Se você tivesse se organizado, muitos desses problemas que você gasta, você não teria gasto sua reserva de emergência. Né? E você tem que ter também a noção da diferença do problema. Um problema é você, tô sem dinheiro porque eu gastei demais, alguma coisa assim. Outra um familiar foi sequestrado. A diferença, a proporção do problema é gigantesca, né? Diferença de proporções. E a reserva de emergência, na minha percepção, deve focar muito mais nos casos que eu mostrei antes e muito menos nos casos de que faltou dinheiro. Claro que se faltou dinheiro e eu tive uma situação que eu tenho que usar reserva, eu vou ter que usar. Mas eu tenho que entender que o dinheiro não era para isso. Foi erro de planejamento meu. E eu preciso revisitar meu planejamento para que isso não aconteça novamente. Certo? Partindo agora para as características da reserva de emergência, vamos fazer uma apanhada aqui das principais características da reserva. E aí eu vou fazer algumas observações. Né? A reserva nasce com o objetivo de ser um dinheiro de acesso rápido, com poucos danos ao patrimônio em caso de necessidade de uso. Então, a reserva, se você tem a reserva e tem investimentos, algumas pessoas não têm nem reserva, então primeiro constrói a reserva e depois investe. Mas algumas pessoas têm reserva e têm investimentos. Se acontecer uma situação emergencial, eu preciso tirar primeiro o dinheiro da reserva, porque quando eu tiro o dinheiro dos investimentos, é provável que eu tenha alguns investimentos que estejam trancados, né, para render mais. É provável que eu tenha investimentos em renda variável, que talvez não seja o melhor momento de vender.
porque se eu vendo um investimento em renda variável num determinado momento, pode estar em baixa, né? Pode estar em alta, mas pode estar em baixa, dependendo da situação. Então, para evitar esse tipo de problema, de sempre ter que vender meus investimentos e começar do zero, criou-se a ideia de reserva de emergência, que é um dinheiro que está rendendo, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal da reserva não deve ser o rendimento. Deve ser aquele colchão de segurança para que aconteça um problema, você vai lá, tira da reserva e não tira dos investimentos. Dito isso, ela baseia-se nos pilares da disponibilidade e da previsibilidade. Aí você pergunta, o que isso quer dizer? Se você quiser uma explicação mais apurada do que é disponibilidade e previsibilidade, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz tratando desses pilares, os 3 pilares do investimento, mas basicamente, né, e você pode ver o vídeo para entender melhor, mas basicamente seria o seguinte, para que o dinheiro da reserva de emergência faça sentido 100% do tempo, né, ele precisa ser um dinheiro 100% disponível, 100% disponível, ou seja, disponibilidade imediata, e é aqui que vem essa regrinha de bolso, né? Primeira regra, disponibilidade imediata. O que isso quer dizer? E é importante. Tesouro Selic não tem disponibilidade imediata. Se você coloca dinheiro no Tesouro Selic e você precisa sacar para uma reserva de emergência, você não consegue sacar para agora, nem para hoje, só para amanhã, se for dia útil. Se não for dia útil, só no próximo dia útil. Mas pense bem, se a gente voltar um pouquinho para a ideia do que é uma emergência, eu posso prever que um ciclone só vai acontecer em dia útil? Ou eu posso pedir para o sequestrador, eu vou pagar só no próximo dia útil? Meio complicado, né? Você não, é uma emergência policial, um ataque cardíaco. Essas emergências, geralmente, por incrível que pareça, acontecem justamente fora do horário comercial, né? Acontece no final de semana antes do Natal. No final de semana, na sexta-feira da virada do ano novo. São quando acontecem as emergências. E é justamente quando você não vai ter o dinheiro disponível se for um investimento em D+1. E aí eu coloco Tesouro Selic como reserva de emergência D+1, então não funciona. Fundos de investimento D+1, então não funciona. Alguns CDBs, né, dependendo do banco aí, é D+1, então não funciona. Então, esse aí está totalmente descartado. Mas também tem pessoas que pensam assim, então eu vou colocar o dinheiro da reserva em D+0, que é aquele CDB do seu banco lá, do próprio banco, né, que ele diz, bota aqui, qualquer coisa você tira, só reserva de emergência. Só que você vai tentar tirar de noite e não saca. Existem bancos que saca, existem bancos que não saca. Se o banco não sacar esse dinheiro não é imediato, é D+0. Então, existe o D+1, que é no dia seguinte, o D+0, que é no mesmo dia, mas dentro do horário comercial. Então, se eu tento sacar um CDB do meu banco, 8 da noite, ele só vai sacar no primeiro momento comercial do dia seguinte, de manhãzinha, logo cedo, que também não ajuda, né? E existe a disponibilidade imediata. Alguns bancos conseguem fazer esse tipo de investimento, CDB, RDB, com disponibilidade imediata. O Nubank é um exemplo disso, as caixinhas do Nubank você consegue sacar a qualquer hora do dia ou da noite. O Itaú também tem investimentos nesse sentido, então você tem que tomar muito cuidado, fazer um teste talvez. Eu coloquei o dinheiro, não sei se é disponibilidade imediata ou é D+0, o que é que eu faço? Eu vou lá e faço um teste, tento sacar de madrugada. Se o dinheiro chegar na conta, eu já sei que é disponibilidade imediata. Se não for, não pode ser usado para reserva de emergência. Mas o meu banco não tem nenhuma opção de disponibilidade imediata. Aí você tem 2 alternativas. Ou você muda de banco para um banco que tenha, e mais seguro, né? Não vá para qualquer banquinho também. Ou você abre uma conta poupança e deixa o dinheiro da reserva lá. O que é até uma opção legal. A gente vai falar mais à frente o porquê. Certo? Tratamos da disponibilidade, aí vem a segunda regrinha de bolso. Um ativo estável. Não adianta nada eu pegar o dinheiro da reserva de emergência e colocar, vou colocar aqui o dinheiro da reserva em Bitcoin e vou botar na cold wallet. Aí beleza, você tá com o dinheiro sempre disponível para você, 10 minutos ali você saca, né? Se você tiver todo o aparato para fazer essa transação. Qual o problema?
é que você pode precisar sacar e o Bitcoin ter caído 60%. E aí, desde que você comprou, né? E aí, como é que fica a sua reserva? Pode ser que também que cresça, mas faz sentido uma reserva que oscila tanto assim? É a mesma coisa colocar em ações, ETFs, fundos imobiliários, não faz sentido nenhum colocar reserva nesses investimentos. Porque, como eu falei, o objetivo da reserva não é render mais. O objetivo da reserva é trazer aquela proteção, segurança. Né? Tem que render um dinheiro legal, quanto mais render, melhor, dentro das regras da reserva de emergência. Ponto 3, conta separada. Muita gente diz, então vou colocar no CDB do meu banco, na própria conta, qualquer coisa eu saco. É ok isso, é uma opção viável, muita gente faz isso, porém, gera um certo comichão, a pessoa fica com a mão coçando ali, né? Aquele dinheiro ali está disponível, qualquer coisa eu uso, né? Deu um probleminha, em vez de tentar achar uma alternativa, a pessoa já vai lá e tira da caixinha e já usa o dinheiro, né? Tira do cofrinho lá e já usa. Então, é uma opção para quem tem controle, mas melhor mesmo é você pegar o dinheiro da reserva e botar em outra conta bancária, num cartão separado, e esse cartão você só usa se der emergência. Porque você vai saber que aquele dinheiro é para isso. E você não vai ficar olhando ele toda hora. E isso faz toda a diferença. E aí, quanto é que eu faço, então? Sabendo as regras, já estou ciente, eu vou fazer uma conta nova num banco no Nubank, vou fazer uma conta no Nubank só para reserva. Eu vou lá e deixo o dinheiro e boto num RDB de disponibilidade imediata. Beleza, mas quanto é que eu coloco? E aí vem a discussão de 3 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, digamos que o seu custo de vida mensal seja aluguel, como alimentação, transporte e vestuário e tudo mais. Você soma e dá R$ 5.000, seu custo mensal de vida, certo? Nesse caso, essa pessoa pode ter a necessidade de uma reserva de 15 a 60 mil reais. De 15 a 60 mil reais. E como é que ela define, então, se é 15 ou se é 60 mil? Aí vem as seguintes perguntas, né? A sua renda é estável? Por exemplo, um CLT que tem 20 anos de CLT na mesma empresa, pode considerar que essa pessoa tem uma renda estável. Funcionário público tem uma renda estável e previsível. Né? É muito pouco provável que aconteça algum percalço aí. E se acontecer, é um pequeno percalço, um mês ou outro. Né? Então você vai ter uma proteção grande se você tiver 3 meses. Sou solteiro, não tenho filhos. A minha reserva pode ser menor, porque a tendência é que dê menos emergência. Né? Porém, sou casado, sou comerciante, sou empresário. A gente viu aí na pandemia, quem não tinha 12 meses de reserva, já era, quebrou. Né? Então, sou comerciante, sou empresário, 12 meses aí de reserva. Tenho 6 filhos, boto 12 meses aí de reserva, por garantia. Estou começando hoje no mundo, na minha carreira, ou fiz transição de carreira. Estou começando agora, um novo projeto e tal. Bota uma reserva maior, por garantia. Porque pode ser que você perca esse emprego atual até conseguir um novo. Você fica mais seguro, tá? 5. Se usar, a primeira coisa que você tem que fazer é repor. Então, usei a reserva. Deu um problema, usei a reserva. Primeira coisa, repor a reserva. E não continuar investindo como se nada tivesse acontecido. Se eu precisei usar a reserva, ela foi bem utilizada, né? Foi para uma situação que realmente precisou. Eu vou lá e vou repondo a reserva. Uma vez que eu reponha, eu continuo investindo. Colocar o dinheiro na reserva não quer dizer que você parou de investir, porque a reserva também rende. Só quer dizer que você evitou vender o investimento, o que é bom. E 6, ajustar se a vida mudar. Então acontece o seguinte: a pessoa faz uma reserva de 3 vezes o custo, né? Deixa eu dar uma apagada aqui, vou limpar a tela. A pessoa fez uma reserva de 3 vezes o custo de vida dela. O cara solteiro, não tinha filho, estava começando na carreira dele, mas tinha ajuda dos pais. Então ele não precisava de muito mais dinheiro do que isso, não. Só que aí ele foi lá e arrumou uma namorada e veio gêmeos, 2 filhos e uma namorada, né? E a namorada quer morar junto, porque tá com filho, os dois se amam, eles se gostam de fato, eles não querem se separar, quer morar junto. Então ele vai sair de sustentar uma pessoa para sustentar 4 pessoas numa casa nova,
né? Uma nova casinha, vou fazer uma casinha aqui, né? Uma casinha nova e tendo que mobiliar, fazer diversas outras coisas. Primeiro ponto que essa pessoa tem que entender é que a situação dele mudou. E como a situação dele mudou, né, de 1 para 4 pessoas, ele precisa sair de uma reserva de 3 para uma reserva maior. Talvez 6, talvez 8, 10, 12 meses. Então a pessoa tem que ter uma certa consciência, né, do que a vida dela tem de risco. Se a vida dela tem muito risco, ela precisa mitigar esse risco com a reserva. Para quem tem uma vida com menos risco, um servidor estável, já concursado, ela não precisa mitigar tanto com reserva. Eu acredito que com essas explanações ficou claro e vocês conseguiram entender qual o papel e como construir corretamente uma reserva de emergência. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário e a gente responde para você, tá bom? A gente faz isso. Eu vou fazer a melhor resposta possível com base nos meus conhecimentos de consultoria. E eu também me coloco à disposição, né? Quero conversar, quero ter alguma dúvida, quero conversar sobre a sua consultoria de investimento. Estou à disposição, fala comigo, eu só tenho a agradecer. Obrigado e até o próximo.